dos fatos. E agora passo a palavra ao senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a primeira vice-presidente deputada Bia Kicis, a quem estendo o cumprimento a toda a mesa. Cumprimento também o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Gurgel e o deputado Léo Moraes por uma importante oportunidade para debater um tema tão caro à nossa sociedade. E queria iniciar fazendo um histórico, na realidade, fazer uma afirmação de que o nosso processo penal brasileiro ele é cruel, é seletivo, ele é racista, é discriminatório. Então, com essa premissa, a gente começa a falar um pouco sobre os marcos civilizatórios do processo penal brasileiro. E o primeiro marco civilizatório, entendo eu, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, coincidentemente, após um regime totalitário que fulminou e destruiu diversas pessoas no campo europeu. E o Brasil poderia já aderir a um marco civilizatório interno em 1969, quanto da elaboração do Pacto de São José da Costa Rica, porém apenas em 1992 esse pacto foi internalizado no Brasil. Então o Brasil, naquele momento, já viveu um atraso civilizatório no processo penal. Em 1988 tivemos muitos avanços com a nossa Constituição Cidadã. Só que, curiosamente, em que pese ela prevê o princípio da ampla defesa e do contraditório, e eu tenho essa experiência prática porque fiz várias audiências de custódia, sou titular do Tribunal do Júri pela Defensoria Pública do Espírito Santo, diversos processos eram conduzidos sem a presença da defesa, principalmente da pessoa mais pobre. E apenas em 2003 o Código de Processo Penal previu realmente a obrigatoriedade da defesa até o interrogatório, porque até no júri, por exemplo, a primeira fase do júri para as pessoas mais pobres eram conduzidas em boa parte sem qualquer tipo de defesa. Isso é uma conduta não civilizatória, isso tem que ser afirmado. E o Brasil, obviamente, avançou, mas ele tem que avançar mais. E a posição da ANADEP é uma posição clara, a posição dos defensores e defensores públicos, que a audiência de custódia, sabemos da importância de aperfeiçoamentos, é um importante marco civilizatório no Código, no processo penal brasileiro. E digo isso não baseado em falas, em dogmática, mas em dados também. Mais de 70% das pessoas que passam pela audiência de custódia são pretos e pardos. Infelizmente, o processo penal brasileiro ele tem cor. E a audiência de custódia é uma oportunidade para que essas pessoas tenham orientação jurídica, para que essas pessoas tenham, pelo menos, a esperança de que elas possam ser assistidas no seu processo penal, diversamente do que acontecia antes de 2003. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por exemplo, ela atua em 94% das audiências de custódia. E a gente sabe que tem muito discurso de que a audiência de custódia ela é feita para soltar criminosos, e a gente entende o anseio de toda a população, até porque eu acho que ninguém aqui na Câmara dos Deputados, ninguém no Brasil quer a violência, quer as taxas, os índices de violência que só aumentem. Até porque quem mais sofre com a violência no Brasil é a população mais pobre. E essa população mais pobre que é assistida pela Defensoria Pública. E a audiência de custódia no Rio de Janeiro, ela mostrou, esses dados são recentes, feitos pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que 26% das pessoas apresentadas na audiência de custódia são soltas. O restante continua preso, respondendo ao processo preso preventivamente. Então, esses dados demonstram que inclusive, a regra que deveria ser a liberdade continua não sendo a regra. A regra é a prisão. Temos que pensar soluções de combate à violência e entendo eu que a prisão não pode ser essa solução simples, rasa. Tem que ser debatida. A prisão tem que ser necessária,
nas condutas típicas que sejam de maior gravidade. E minha experiência em audiência de custódia, fiz mais de 400 audiências de custódia, demonstra que os crimes mais graves, a pessoa permanece presa. O homicídio doloso, roubo com emprego de arma, essas condutas criminosas, elas permitem a permanência da prisão preventiva. Mas o que a gente não pode aceitar como civilização, e isso já aconteceu comigo na defesa, é que uma pessoa, um catador de lixo, que esteja com várias sucatas vendendo, porque ele não tem, infelizmente, oportunidade de ter um emprego melhor, mas aquele é o seu emprego, ficar presa por 10 meses até ter o primeiro contato com a sua defesa. 10 meses. Isso não é civilização. Entendo perfeitamente a posição dos nobres parlamentares, mas eu entendo que essas questões também têm que ser levantadas. E a audiência de custódia é aperfeiçoada de alguma forma. Mas não dá para dizer que uma civilização no século XXI permita uma pessoa que cata, sucata, fique presa por 10 meses. Até porque um dia de prisão para essa pessoa já seria o suficiente para mostrar a falta de civilização. E aí eu trago alguns argumentos também formais sobre a impossibilidade da sustação da Resolução 213 de 2015 do CNJ. E o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele é bem claro. Ele estabelece que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil é parte, o Brasil deve respeitar, deve observar toda a normativa do Pacto de São José da Costa Rica. E ele diz em seu artigo 7º, item 5, que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada. Inclusive, havia polêmicas se essa autoridade autorizada poderia ser o delegado, até porque o delegado exerce importantíssima atividade judicial, porém, a jurisprudência da Corte Interamericana entendeu que a autoridade deve ser revestida da jurisdição conforme é previsto no Brasil apenas para os magistrados. Ouvi muito a fala do governador Wilson Witzel, que vem buscando soluções para o combate à criminalidade. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado na entrada do Morro dos Tabajaras, sei que a violência do Rio de Janeiro é enorme, nasci ouvindo troca de tiros, mas eu só ouvia, eu não morria por causa dessa troca de tiros. E eu sei que a comunidade do Rio de Janeiro que mais sofre, não é a classe média, a classe alta, é a classe mais baixa. Eu acho que a gente tem que buscar soluções, por isso eu parabenizo mais uma vez a iniciativa dos nobres parlamentares, mas buscar soluções que diminuam essa violência. E essa violência não vai ser diminuída com uma solução tão simplória como a prisão, mas sim com a redução da desigualdade social, das desigualdades sociais. E estudos demonstram claramente que o problema da criminalidade tem muito a ver com a desigualdade social. Enquanto o Brasil, e o Rio de Janeiro é claro nisso, o morador do Rio de Janeiro, ele convive lado a lado, o Leblon, por exemplo, está lado a lado com diversas comunidades. E essa desigualdade social gera violência. Essa desigualdade social acirra a criminalidade. Essa desigualdade social acirra a revolta de toda a população. Acho que o tempo tá, são 11, já passou um pouco de... Está aqui? Não, faltam 48 segundos. Mas a minha fala é basicamente essa. A defesa da audiência de custódia. Entendemos, sim, que ela tem que ser aprimorada e aperfeiçoada, como todo o sistema de justiça, e alguns pontos levantados sobre a celeridade do processo. A celeridade do processo, com certeza, seria a melhor solução para que o processo penal se tornasse mais justo.
porque a demora processual ela não prejudica apenas a vítima, os familiares da vítima, prejudica o acusado inocente, prejudica aquela pessoa que até é culpada, mas já quer receber uma sentença. Então, essas soluções de celeridade a gente tem que debater, ampliar de alguma forma, porque... E aí trago outros casos também. Eu fiz um júri de uma pessoa que sonhava em ser policial militar. E ele foi inocentado, mas só depois de 17 anos. Ele não teve o sonho dele de ser policial militar. E a demora no processo foi o principal causador dessa não realização do sonho. Então, temos que pensar em soluções, mas a audiência de custódia é um avanço, talvez aperfeiçoar e melhorar tão importante instrumento civilizatório no processo penal brasileiro. Muito obrigado.